Deixe-me fazer uma pergunta para os irmãos. Todos gostam de viajar? É bom, né, viajar? Sempre é bom. E as viagens, quase sempre planejadas, trazem alguns benefícios para nós. E, às vezes, dentro das viagens planejadas, ainda pode acontecer os imprevistos. Não é assim? E eu quero convidar você a viajar agora comigo, saindo de Filipos, cidade da Macedônia, indo para duas cidades, aproximadamente daqui a um pouco mais de João Pessoa, cidade de Tessalônica e de Bereia. Nós vamos retomar nossas exposições no livro de Atos. Abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler os versos 1 ao verso 15. Atos 17, 1 a 15. Depois da leitura, deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição desse texto. Diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Até aqui a leitura. Deus nos ajude
a entender e a expor a Escritura com fidelidade. Relembrando aos irmãos, exposição do livro de Atos, o nosso título geral: a soberania da vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. A soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós estamos retomando a segunda viagem missionária de Paulo, dos capítulo 15, verso 36 até o 18, 23, é a narrativa dessa segunda viagem. E hoje, o nosso recorte, Atos 17, 1 a 15, nós resolvemos dar o seguinte tema, o título: o Evangelho em Tessalônica e Bereia, rejeição e aceitação. É isso que o texto nos mostra. E meus amados, lembrando onde nós estamos, lembre-se que Paulo e Silas tinham o desejo de ir para um lado, ou seja, o sul da Ásia Menor, e o Espírito Santo os levou para o outro lado, para o lado da Macedônia, para que o Evangelho entrasse na Europa. E assim foram. E chegaram na Macedônia e entraram em Filipos. Lá, a igreja foi estabelecida em Filipos, a partir de duas famílias, de Lídia e a sua casa, e do carcereiro e a sua casa, e as suas famílias. E provavelmente, uma jovem possessa de um espírito que fazia adivinhar o futuro, que Paulo a libertou. O texto não diz claramente, mas é provável que ela também se juntou a essa igreja em Filipos. Bom, na segunda parte da formação da igreja, Paulo está preso, porque libertou essa jovem desse espírito mau. Ele e Silas foram açoitados em praça pública e presos. E à noite, Paulo e Silas estavam adorando a Deus, cantando hinos e louvando ao Senhor. Veio um terremoto, arrebenta toda o cárcere, os presos têm as portas abertas, ninguém foge, o carcereiro fica apavorado, ia se matar ou suicidar-se, e Paulo diz: não faça nenhum mal, estamos todos aqui. Ele fica abismado e pergunta: o que é que eu faço? Resposta de Paulo, verso 31 do capítulo 16: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Bom, isso aconteceu. Depois disso, Paulo e Silas são soltos, e agora eles voltam para a casa de Lídia. O verso 40 diz isso, do verso 16: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, viram os irmãos, estão bem, continuem firmes, os animaram e depois partiram. E agora entra a parte da narrativa que nós lemos. Partiram para onde? Para Tessalônica. Passaram por duas cidades, Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, uma cidade, portanto, grande e de destaque. E, meus amados, esse texto de Atos 17, 1 a 15, descreve como o Evangelho chegou nessas duas cidades, Tessalônica e Bereia. E Tessalônica, dentro desse mapa, da Macedônia, um pouquinho mais para cima, para o norte, e Bereia mais para o sudoeste. Mas Paulo e Silas vão para essas duas cidades. E eu quero destacar algumas semelhanças na evangelização dessas duas cidades. Como é que se deu isso? Primeira coisa, a mesma estratégia evangelística foi adotada. Qual é a estratégia de Paulo? Ir a uma sinagoga. Aonde tinha uma sinagoga, ele ia. Era a primeira coisa que ele fazia. Chegava numa cidade e procurava: tem sinagoga? Tem. No sábado ele ia para lá. Por quê? Porque Paulo era rabino. E, portanto, ele teria o direito de falar na sinagoga. E ele sabia disso. E então, quando ele chegava na sinagoga, que o povo estava reunido no sábado, e provavelmente, era costume dos judeus, os rabinos daquela sinagoga davam a oportunidade para outro rabino falar. Então, Paulo tomava a palavra e falava não somente da lei dos judeus, mas usava a lei
para apresentar Jesus, o Cristo morto e ressurreto. Essa era a estratégia evangelística de Paulo. E ele fez isso tanto em Tessalônica como em Bereia. Versículo 1 diz assim, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E o verso 10, logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Mesma estratégia nas duas cidades. Paulo e Silas buscavam as sinagogas porque sabiam que podiam pregar o evangelho. Segunda realidade semelhante, a mesma mensagem foi proclamada, a mesma. Versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurar e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. E versículo 11, ora, este de Bereia era o mais nobre que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. Ou seja, Paulo não tem nenhuma estratégia com novidades, é simplesmente a Escritura. Onde ele chega, usa só a Escritura, o conteúdo da mensagem é a Escritura, o Antigo Testamento, e a partir daí Paulo comprova que o Antigo Testamento falava de um Messias, o Messias é Jesus, o Cristo. Essa era a mensagem de Paulo, era o conteúdo que Paulo usava, ou seja, mostrava para aqueles judeus e para quem estivesse na sinagoga que as profecias a respeito do Messias já foram cumpridas em Jesus, o Cristo. Ou seja, a mensagem central de Paulo era Cristo e este ressurreto. Veja que é interessante, veja o versículo 3 do capítulo 17, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Esse era o conteúdo da mensagem de Paulo, ou da prática evangelística de Paulo. Meus amados, eu quero fazer um parênteses aqui para nós. Nos nossos dias, há uma avalanche de tentativa de mudar isso. As igrejas apresentam várias mensagens, algumas estranhas às Escrituras, e boa parte delas que não anuncia Cristo, anuncia muitas coisas. Nesse tempo de Copa do Mundo, há muita coisa por aí. Uma igreja, na hora do culto, ou da reunião, eu não posso chamar isso de culto, fez um telão para assistir o jogo. Nada contra o jogo, tá? Mas culto não. Isso não pode ser chamado de culto. Os irmãos podem se reunir para assistir o jogo, nenhum problema. Contanto não seja no domingo, na hora do culto. Mas, meus amados, isso é o mínimo. Há igrejas que já colocou um ringue no altar para uma luta de MMA. Para um cristão vencer o não cristão. Isso com o travestido de evangelho. Meus amados irmãos, isso não é evangelho. E mais, há alguns que anunciam Cristo e o evangelho meio camuflado, na nossa linguagem, meia boca. Não é evangelho. O evangelho é total, é completo, é Cristo morto e ressuscitado. É isso que Paulo anuncia aonde chega. E não é diferente em Tessalônica e em Bereia. Agora observe, outro detalhe, os mesmos resultados foram obtidos. Em Tessalônica, o número de judeus convertidos, menor que o de Bereia, mas em ambos os lugares, houve muitas conversões a Cristo. Veja o versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres
importantes. E no versículo 12: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Viram a diferença só? Aqui em Tessalônica, alguns se juntaram, mas gregos piedosos, uma multidão deles, e muitas mulheres importantes. Aqui, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas houve, portanto, resultado através da pregação de Paulo, tanto em Tessalônica como em Bereia. Agora, outra coisa que aconteceu nas duas cidades: os mesmos inimigos se levantaram contra Paulo e Silas, os mesmos que já vêm fazendo isso desde a primeira viagem, e continua, e aqui também. Veja o versículo 5: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E verso 13: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo, os mesmos. Foi assim lá em Filipos, foi assim lá em Antioquia da Psídia, foi assim por onde Paulo passou. Os judeus se levantavam contra Paulo e Silas. E por que contra Paulo e Silas? Porque eles anunciavam Jesus, o Cristo morto e ressuscitado. Só por isso. Agora, também houve o mesmo livramento que foi dado a Paulo e Silas. Versículos 6 e 7. Porém não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E o que é que acontece? Então, depois disso, eles são libertos. Mas antes, veja o versículo 6. Não encontraram Paulo e Silas, arrastaram Jason. Paulo e Silas já tinham sido como que livrados desse problema aqui. Lá em Bereia, mesma coisa, versos 14 e 15. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então pegaram o Paulo, levaram lá para a praia, né? Ou para o porto onde tinha um navio, mandaram Paulo lá para Atenas. Livramento do mesmo jeito. Meus amados, é impressionante como Lucas resiste em detalhes essa caminhada do Evangelho na Europa, a partir aqui da Macedônia. Agora, há uma diferença, e grande, entre as duas cidades, entre esses dois que receberam a mesma mensagem, no mesmo lugar, na mesma ocasião, o mesmo anúncio. A diferença qual é? Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Qual a diferença aí, meus amados? É que os crentes de Bereia examinaram as Escrituras. E quando? No sábado, na sinagoga. Veja o texto. Examinar as Escrituras todos os dias. Todos os dias. Meus amados, eu estou convencido, convicto, olhando para o texto, como nós precisamos seguir o exemplo dos crentes de Bereia, porque eles estão mostrando para nós a prática que deve ser nossa, examinar as Escrituras todos os dias. Observe que, ainda que eles não conhecessem Paulo e Silas, ainda que não o conhecessem, mas eram judeus e gregos que estavam lá reunidos, e ouviram a exposição da palavra de Deus, com avidez, queriam ouvir isso,
E Paulo anunciou a mesma mensagem que anunciou lá em Tessalônica. E o que é que acontece? Esses irmãos de Bereia, eles cultivaram em seu coração a palavra de Deus, foram examinar. Se a gente hoje, sabendo do apóstolo Paulo, e é provável que se as notícias, né, se espalharam, é provável que tenha chegado também lá na Macedônia. Esse Paulo aí, ele perseguia a igreja, mas agora ele anuncia Cristo. Então vamos ouvir esse homem. Mas quando escutam Paulo, Paulo expõe as Escrituras, e esses irmãos vão, portanto, examinar as Escrituras. E meus amados, quando eu leio esse texto e releio e vou vendo o que o texto diz para nós, eu fico a pensar a respeito de mim mesmo. Em que sentido? De anunciar as Escrituras. E domingo, né, na homenagem que a igreja me fez pela passagem do dia do pastor, a irmã Nessi leu uma oração, e todos os dias dessa semana eu reli a oração, e é muito pesado, porque a oração é para que Deus nos use conforme Ele quer. E eu fiquei pensando, e se eu, por conta da minha altivez, por conta do meu orgulho, achar que estou expondo bem demais a Escritura e não estou fazendo nada disso? E aí, amados irmãos e querida irmã Nessi, não tive como não lembrar do meu saudoso irmão, amigo, conselheiro, pastor Lindoval, que ele disse isso de púlpito, e dizia várias vezes: no dia que no púlpito eu não anunciar as Escrituras, pode mandar eu embora. Examine as Escrituras do que eu estou falando. Eu digo mesmo para os irmãos: examine as Escrituras. É o que os irmãos de Bereia nos ensinam, examinar as Escrituras. Meus amados, nós precisamos cultivar em nosso coração a palavra de Deus, precisamos alicerçar-nos na palavra de Deus, nos alimentar com essa palavra, nos revestir com essa palavra. Nossos ensinamentos devem ser baseados nessa palavra. Não há outra palavra para anunciarmos a não ser a palavra de Deus. E quando a gente olha para essa dimensão, a gente vê que a mensagem da cruz, para a tristeza nossa, tem sido afastado de alguns púlpitos, de igrejas históricas, infelizmente. E meus amados, o que é que a gente pode pensar sobre isso? Essa mensagem das Escrituras é a mensagem de Jesus, é uma mensagem exclusivista, é só ela mesma, não tem outra. Não é uma mensagem inclusiva, como querem aí. Não é uma mensagem do tipo, Deus te ama a si mesmo. Não é uma mensagem, você não precisa de mudança, só precisa se adaptar a essa situação. Não, a mensagem de Jesus é: arrependam-se e creiam. A mensagem de Paulo é sobre Jesus o Cristo, morto e ressuscitado. Creiam nele. A pergunta do carcereiro: o que é que eu faço então? Se vocês estão todos aqui, é algo extraordinário, o que é que eu faço? Creia em Jesus Cristo. Simples assim. Essa é a mensagem que a igreja tem que anunciar. E é interessante que vejam o que é dito por esses que perseguiram Paulo e Silas. Eles promovem tumulto em todo o mundo. Eles chegaram aqui também. Meus amados, que elogio esse para Paulo e Silas. Eles tumultuam o mundo com a mensagem do Evangelho. Nós, por vezes, temos nos acomodado, temos nos adaptado
e às vezes não seguimos a instrução da palavra de Deus, do próprio apóstolo Paulo. Não se conformem com esse mundo. Ou seja, não tome a forma desse mundo, pelo contrário. E aqui ele diz que eles chegaram porque tumultuaram a cidade com a mensagem do Evangelho. Meus amados, e isso tem tomado conta da igreja. Algo que tem prevalecido, o chamado secularismo. O tempo não me é favorável para adentrar mais sobre isso, mas só algumas coisas para a gente entender o que é esse secularismo que adentrou a igreja. Isso tem crescido assustadoramente. E lembre-se, lá da década de 60 e 70, a revolução sexual, que é contrária, é uma rebelião contra a sexualidade ou a ética sexual cristã. Isso é o secularismo. As decisões que são tomadas nas Supremas Cortes em todo o mundo, e as decisões são a favor das ideologias. Isso é secularismo. As mudanças rápidas nas opiniões dos jovens, cada vez mais secularizados. As transformações que vão a galope rápido da chamada cultura pop. Isso é o secularismo. E meus amados, quando a gente olha para isso, nós não podemos perder de vista o que está acontecendo. Em linhas gerais, o secularismo implica que Deus seria, na realidade, destrutivo para a sociedade. No secularismo, Jesus, o Cristo, morto e ressurreto, é persona não grata. Ele não faz sentido aqui. Pode deixar ele de fora. Isso é o secularismo. E nós, com tristeza, com lágrimas nos olhos, vemos igrejas fazendo isso, tirando Jesus, a mensagem do Evangelho do centro, para colocar essas coisas todas que o secularismo nos dá. Primeira coisa, não há Deus. É isso, implica que Deus não é relevante, que Jesus é persona não grata, ele pode ficar de fora, não vai trazer nada de benefício para nós. É o que diz o secularismo. E meus amados, notem que foi exatamente isso que os judeus lá de Tessalônica fizeram. Versos 6 e 7 que nós já lemos, nos mostra isso. E vejam, eles gritavam. Aqueles que têm causado transtorno, ou seja, que transtornaram o mundo com essa mensagem, chegaram aqui também, e estão perturbando nossa cidade. E Jason recebeu na casa deles. Então Jason também é culpado. São todos culpados de traição contra César. Observem aonde eles foram. Por quê? Porque estão anunciando um outro rei, um tal de Jesus. Bom, se nós pudéssemos fazer uma transliteração e uma adaptação, o que não é correto para os nossos dias, mais ou menos assim, esse pessoal aí, que vive dizendo que Jesus Cristo é Senhor, ele não é Senhor coisa nenhuma, e portanto ele pode ficar fora. O problema do secularismo é que Jesus não é, e não pode ser soberano, porque tem César. Quantos Césares temos nos nossos dias a ser colocado no lugar de Jesus? Meus amados, olhando para isso, essa palavra que Lucas registra dos bereanos, examinar as Escrituras, me leva a uma pergunta: de que modo a palavra de Deus, as Escrituras, prosperará? De que modo a palavra de Deus prosperará? Primeiro,
prosperará com a mentalidade nobre para com a palavra. É isso que os de Bereia fizeram. Eles eram mais nobres. E aqui, nobre não é simplesmente alguém de nascimento nobre. O que está dizendo aqui é que a mentalidade deles foi preparada para receber a palavra de Deus. Ou seja, tem uma mente aberta para receber essa palavra. E isso é nos dado. E meus amados, note que em Tessalônica, diz lá o texto, que Paulo, por 3 sábados, registrado para nós, debateu, discutiu, conversou com os irmãos de Tessalônica sobre essa mesma palavra, a mesma. E eles ouviram, alguns receberam a palavra, outros não. E os judeus de Tessalônica se rebelaram contra a palavra. Qual a diferença dos bereanos? Ouviram a palavra, receberam a palavra porque eram mais nobres, ou seja, com a mente disposta para receber essa palavra. No geral, coração maleável, coração ensinável para receber a palavra de Deus. Então nós também, para que a palavra de Deus prospere, nós precisamos ter essa mentalidade nobre para com a palavra de Deus. Às vezes que nós abrimos essa palavra, tenhamos certeza, é Deus falando conosco, sempre. Segundo, como é que essa palavra de Deus prosperará? Prosperará ao estimarmos grandemente a palavra, a termos essa estima, esse amor por essa palavra. Veja que os irmãos de Tessalônica e os judeus foram contra a palavra. Aqueles que creram permaneceram, foram perseguidos. E observe que quando levaram Jason para a praça pública para açoitá-los e os outros irmãos, diz lá que depois de terem recebido deles a fiança estipulada, soltaram. E Lucas faz um registro interessante de onde veio esse dinheiro para pagar. Diz o texto que muitas mulheres de condição receberam o evangelho e os irmãos pagaram a fiança. Ou seja, lá em Tessalônica, isso. Em Bereia, note que Lucas destaca no versículo 11, receberam com avidez, vontade, prontidão. Nós queremos ouvir essa palavra. Meus amados, como nós precisamos ouvir essa palavra e ter amor por essa palavra. Lembre-se do Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Será que nós podemos dizer, amém, é assim mesmo comigo, eu amo essa palavra demais, ela é a minha meditação todo dia. E meus amados, Jesus, enquanto caminhou nesta terra, disse para os seus discípulos, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Amém? Nós não vamos amar essa palavra, se não amar Jesus. Precisamos amar Jesus, para guardar e amar essa palavra. De que modo a palavra de Deus prosperará? Prosperará ao estudarmos dedicadamente a palavra. Os crentes bereanos examinavam as escrituras todos os dias. Agora note, qual era o propósito deles? Para ver se as coisas eram de fato assim. Então, como eu disse, era Paulo falando, expondo as escrituras, mas eles queriam examinar se Paulo estava dizendo o que as escrituras dizem. Meus amados, como nós precisamos disso, examinar aqui quer dizer, fazer uma pesquisa cuidadosa, olhar para que possa fazer um julgamento. O que Paulo está dizendo, está dito aqui na escritura mesmo, não tem o que fazer, é o que ele diz, está dito aqui mesmo. Meus amados, eu quero olhar para essa parte do texto agora, e ver que eles examinavam a escritura todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, ou seja, eles tinham prazer em estudar dedicadamente a palavra. Qual a exortação que eu encontro aqui para nós, como um todo?
é que nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. E meus amados, é com tristeza que eu olho para os nossos cultos de domingo à noite e olho para a EBD no domingo pela manhã. Bem reduzido o número, bem reduzido. Se nós fôssemos analisar friamente, seria os que não vêm a EBD porque não amam a palavra, ou não querem estudar a palavra. Eu sei que há circunstâncias, eu sei disso, mas no todo dá para vencer as circunstâncias. Eu sei que é difícil acordar todo dia às 6 e no domingo às 8 para chegar às 9h30 aqui. Parece difícil, mas meus amados, me parece que é falta de amor e de vontade em querer aprender da palavra de Deus. Nossa igreja, dentro das suas limitações, disponibiliza isso, oferece oportunidade para estudar a palavra juntos. A EBD, o discipulado de mulheres, acontece. O encontro de casais, acontece. Então nós precisamos valorizar isso para mostrar que nós estamos amando essa palavra. E aí, quando a gente deixa de frequentar e de vivenciar estas coisas na igreja, nós, portanto, vamos enfrentar adversidades. E podemos nos tornar presas fáceis para o inimigo, se não estivermos como os irmãos de Bereia, examinando as Escrituras todos os dias e em conjunto para o crescimento nosso e da igreja. Observe o que diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 1-3. Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E para olhar para Jesus, eu tenho que olhar para a Escritura. E olhar para a Escritura, eu tenho que amar essa Escritura. E amando essa Escritura, eu vou querer estar em contato com ela e junto com os irmãos. Meus amados, à luz deste texto, que lições podemos tirar? Que aplicações para as nossas vidas? Para amanhã, segunda-feira, e para terça, e para quarta, e para a semana. Primeira lição e aplicação é a respeito da pregação. E aqui, quando a gente trata de pregação, não é somente o pastor pregador. Todos nós podemos e devemos pregar o Evangelho. O que é que a gente faz com isso? É olhar o que Paulo fazia. Chegava na sinagoga. Ok. Não precisamos literalmente ir a uma sinagoga, mas eu posso ir à padaria, eu posso ir à feira, eu posso ir à faculdade ou universidade, eu posso ir ao meu espaço de trabalho e lá pregar sobre Jesus. Só isso.
assim como Paulo e Silas fizeram, e tantos outros ao longo da história. A aplicação que eu enxergo no texto é essa: vamos fazer com que o Evangelho seja anunciado. Se, como nós dissemos, o secularismo tem dominado a sociedade que é secularista e as igrejas, nós que amamos essa palavra, que temos ela por apreço, anunciemos essa palavra. É isso que nós temos que fazer. Segunda, é lembrar que quando você e eu, quando nós nos dispormos a fazer isso, pode ter certeza que a perseguição virá. Quer ver um exemplo? Se você começar a anunciar o Evangelho, a verdade da palavra de Deus, na sua família, você vai ter perseguição da sua família, por incrível que pareça. Agora imagine isso lá fora, também terá. Levantar-se-ão aqueles que não querem que a palavra de Deus seja divulgada, ou seja, vão mexer conosco, vão dizer que essa mensagem não é mais necessária para o homem moderno ou pós-moderno. É uma mensagem muito antiga, ultrapassada, mas nós sabemos que ela é a palavra de Deus e, portanto, anunciando-a, nós vamos ser perseguidos. Terceiro, temos que ter essa palavra em nosso coração, e o nosso coração nessa palavra, para que nós sejamos operosos, praticantes dessa palavra de Deus, e não somente meros ouvintes. Nós às vezes nos acostumamos, e é também uma mensagem secularista. Você escuta e guarda para você. Não, a mensagem da Escritura você escuta, guarda e pratica o que você ouviu. Essa é a lição para nós. É isso que os bereanos fizeram, é isso que nós temos que fazer. E quarta e última aplicação para nós é que a palavra de Deus, ao mesmo tempo em que transforma os corações daqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo, ela também transtorna os corações endurecidos. E é nesse transtorno que surge a perseguição. Meus amados, guarde isso no seu coração. Quando alguém disser para você, chegou esse que perturba o ambiente, falando de Jesus, dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso, porque você está cumprindo aquilo que a palavra nos diz. Transtornar, perturbar o mundo com a mensagem de Jesus, o Cristo morto e ressurreto. Em nome dele e para a glória dele que nós expomos essa palavra. Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar nesse instante com você. Ó Deus bendito, maravilhoso Senhor, como é bom poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a guardá-la em nossos corações. E guardando em nossos corações, possamos ser praticantes do que ela nos diz para ser. Corajosos, destemidos, que anuncie essa palavra onde formos, tendo consciência de que a perseguição virá, porque estamos levando uma mensagem que transtorna e transforma. E pelo poder de Jesus, nós clamamos que cada um de nós, Senhor, movidos, direcionados, inspirados, impelidos pelo Espírito Santo, sejamos estes que anunciam o Evangelho por onde passam e por onde vão, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o discernimento, a presença do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.